Então, tô eu aqui de novo trazendo mais um programa sem contexto. Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar que a gente vai me ouvindo aqui a ouvir o programa Sem Contexto 49 e 48, os dois últimos programas, né, da semana passada, porque tá com uma audiência abaixo da média, então quer dizer que muita gente que estiver me ouvindo aqui não ouviu os programas na semana passada, então vamos lá conferir, caralho. Tava legal. Mas hoje, como é uma segunda-feira, eu vou dar continuidade, né, a uma pseudo-tradição, as minhas segundas-feiras aqui dos programas sem contexto, que é continuar falando a respeito da série psicadélica, né? Então, para quem não sabe do que eu tô falando, eu recomendo então ouvir os programas sem contexto número 8, o número 11, o número 23 e o 41. Hoje vai ser a minha quinta análise barra reflexão a respeito do programa dessa série psicadélica, né? Que ela fala o quê? Sobre a consciência humana e sua relação com as ah, substâncias psicodélicas, né? Então, o quinto programa da série se chamava, né, psilocibino, né, os cogumelos mágicos, então você já sabe do que está sendo falado, né? É sobre esses fungos daí, então, que vão ser o foco, assim, né, desse programa aqui de hoje, né? Assim como foi no programa da série, né? Psicadélica, para quem ainda não tá sabendo o nome da série. Então, né, eles começam falando a respeito, assim, né? Eles vão fazer toda uma jornada, né? Eu não vou estruturar meu review igualmente foi na série, mas vou abordar todas as pautas que eles expuseram que eu acho que são interessantes, né? Então, para quem não sabe, esses cogumelos daí, que contém com a psilocibina, é uma. Vocês podem pesquisar por essa palavra, vocês vão encontrar daí como é que ele é. É um cogumelo assim, meio amarronzado, meio dourado, talvez a cor dele, que dá para definir também, né? E é um alucinógeno muito antigo. Muita gente, inclusive, acha que ele pode ter sido o primeiro de todas as substâncias psicodélicas que os seres humanos consumiram, sabe? Isso, sabe, sei lá, a qualquer momento desde que a espécie humana surgiu, sabe? Desde que surgiu o Homo sapiens sapiens, e claro que até os nossos ancestrais, né, as criaturas que vieram antes de seres humanos, assim, né, também devem ter consumido eles também, mas falando de nós, gente que tinha a mesma, né, composição que nós, assim, que compartilhava a mesma genética que a gente, com certeza deve ter sido a primeira substância que eles consumiram. Por quê? Em primeiro lugar, que ele não precisa misturar com absolutamente nada, né? Ao contrário de várias substâncias que a gente tem que fumar ou que a gente tem que misturar uma planta aqui com outra, como vocês já viram aqui em outros programas dessa série. Mas esse cogumelo daí, no caso, tu pode só colher ele e comer, sabe? Sendo seco ou fresco, independentemente, tu vai ter o efeito. Então, é muito provável que foi uma das primeiras substâncias psicodélicas por causa disso, né? E onde que esse cogumelo é encontrado? Ele pode ser formado, assim como vários outros fungos, né? Tu pode pegar e encontrar eles em várias condições, mas o lugar mais fácil de encontrar esse cogumelo é nas fezes de gado, né? E aí o gado, na verdade, é todos aqueles... É boi, é vaca, é touro, qualquer um desses animais assim, entendeu? Nas fezes deles, assim, quando eles estão no pasto, assim, vai crescer esse cogumelo, né? Que, então, basicamente, isso deve ter acontecido em algum momento, né? Com a espécie humana, eles consumiram e desde então começou a fazer parte da cultura de várias e várias espécies, de vários e vários povos, né? Eu vou me aprofundar em alguns aqui nesse momento. Nesse momento não, nesse programa. Né? Além disso, os fungos, de modo geral, já são muito interessantes, né? Então, nesse programa aqui vai ser o primeiro que eu acho que não é sobre uma planta, né? Afinal, é sobre um fungo, né? E os fungos, eles são uma espécie anterior aos seres humanos, né? Eles são anterior aos animais. Então, eles são o tipo de ser vivo, né? Que está aqui no nosso planeta. Provavelmente há tanto tempo quanto as plantas e é mais tempo que nós, né? Inclusive, tem até partes de estudo que apontam que provavelmente as células animais são células derivadas de fungos, entendeu? Provavelmente antes de existir animais só tinha fungo e planta, e daí foi a partir dos fungos que surgiu alguma forma animal, assim, tal, e depois disso essa vida foi evoluindo, né? Mas isso daí ainda não está completamente determinado. O que é aceito é que provavelmente os fungos são mais velhos do que os animais, né? Seres humanos com certeza, né? Aí também tem indícios de que os fungos são capazes de aguentar viagens espaciais, o que provavelmente implica que haja fungos em vários e vários e vários e vários planetas do universo, né? Por quê? Por causa que já encontraram, assim, DNA fúngico, né? DNA fungi em meteoros. Então, provavelmente um meteoro deu a volta pelo universo, bateu aqui na Terra um dia e deixou um DNA fungo. O que não quer dizer que os fungos sejam alienígenas. Eles também se originaram aqui na Terra, sabe? Dentro da nossa atmosfera
surgiu os fungos naturalmente, mas ao mesmo tempo isso não quer dizer que também não tenha fungos que não são naturalmente da Terra, porque aparentemente eles sobrevivem a viagens no espaço, né? O que ainda aumenta ainda mais o nível de doideira desses seres, né? E no programa eles falaram que existem basicamente 10 espécies de cogumelos para cada uma espécie de planta, né? O que eu achei um absurdo, entendeu? Não sei se, né, se é exatamente assim, mas essa informação me pegou de jeito. Porra, 10 espécies de cogumelo para cada uma de planta. É cogumelo, né? Para nego nenhum botar defeito, né? Aí, falando das culturas que utilizavam, que a gente sabe que tinham rituais, né? Xamânicos com esses cogumelos de psilocibina. É sabido que, por exemplo, assim, os astecas tinham rituais com isso, os maias, né? E provavelmente outros povos mesoamericanos também, né? Por causa que, se vocês pesquisarem, escrevam assim, ó, Mushroom Stones, Guatemala. Em português seria assim, pedras de cogumelo. Acho que se vocês escreverem pedras de cogumelo, rochas de cogumelo, vocês vão achar. Mas se vocês conseguirem escrever em inglês, é mais fácil ainda. Mushroom Stones, Guatemala, que vocês vão encontrar essas estátuas que estimam que elas sejam de 1000 anos anterior ao nascimento de Cristo, né? 1000 anos anterior a Jesus Cristo. E essa estátua daí, tipo, é obviamente uma mistura de ser humano com um cogumelo. Tipo, é o tipo de coisa que não importa o quão negacionista o cara que seja, sabe? O quanto ele queira negar o fato de que a espécie humana sempre se relaciona com substâncias psicodélicas e não é de hoje em dia. Essa daí é o tipo de coisa que tu vai ver claramente que, né, obviamente era importante para esse pessoal daí para estar fazendo essas estátuas e tudo mais, né? Então é documentado assim no passado recente da humanidade, né? Tipo, 2, 3 mil anos é documentado o uso e tal. Mas, né, quando que é a primeira vez que o humano começou a utilizar isso, né? Provavelmente é difícil. É impossível de saber, né? Provavelmente não, com certeza é difícil de saber, mas possivelmente foi o primeiro psicodélico a um ser humano, que um ser humano consumiu, né? A vida. E como é que começa a perseguição, né? Que hoje em dia, né, não dá para desconsiderar que esse tipo de substância ainda é perseguida, né? Muitas vezes não numa questão de ilegalidade, porque já mudou isso daí e tal, mas ainda assim, ah, ainda, digamos assim, é marginalizado, né? Não é uma coisa assim comum fora do espaço de gente que já se relaciona com psicodélicos, digamos assim, ainda tem muito estigma, muito preconceito, né? Mas como é que começou essa perseguição em cima desse psicodélico específico, né? O registro que eu consegui encontrar não, né? Que eles falaram nesse episódio da série é que teria começado através do rei Alaric. Quem se foi esse rei Alaric? Ele foi o primeiro cara a governar o Império Romano depois que a Igreja Romana foi pro saco, sabe? Ele também era um cara cristão, entendeu? Só que ele era de um dos povos bárbaros, dos povos germânicos, né, ali que tinham na volta, e ele foi o primeiro cara a assumir o poder lá depois que Roma já tinha ido pro saco, né? Isso eu acho que era mais ou menos ao redor de 700 depois de Cristo, sabe? E foi ali que ele proibiu, esse cara daí institucionalizou que sacramentos, né? Porque o Império Romano, ele tava, digamos assim, ocupava muito do que antigamente era a Grécia, né? Não só em questão estrutural e artística e tal. Então, parte do que esse rei Alaric foi proibir tudo que era relacionado ao a plantas, ao sagrado, aos deuses romanos barra gregos, entendeu? Tudo isso daí foi pro saco, foi destruído, né? E foi aí também que eles aboliram também aquele processo lá do que eu já falei aqui algumas vezes, né, dos mistérios eleusinos e tudo mais, né, que era o ritual xamânico que existia na cultura grega e perdurou até no Império Romano também, entendeu? Esse templo daí foi erguido antes de Cristo e ele continua sendo visitado até depois de Cristo e tal, só que daí ele foi um dos vários templos que foi proibido de ser mexido e foi abandonado, massacrado e profanado depois que Roma no Império Romano sucumbiu de vez, né? Aí, avançando bastante na nossa linha do tempo, né, isso daí foi a primeira vez que lá na Europa, né, começou a se tornar, assim, um tabu, né, o consumo de psicodélicos, né? E depois, conforme, né, os anos superiores, né, os anos posteriores, a igreja foi se estabelecendo e isso se continuou, né? Essa perseguição ao xamanismo já foi explicada mais profundamente em outros episódios aqui, né, sobre dessa série aqui e tal. Mas daí, em 1955, né, um pesquisador norte-americano, né, de Harvard, foi o cara que foi responsável para começar a tal famosa revolução dos psicodélicos que começou lá na década de 60, né? Porque em 55 esse cara foi fazer pesquisa ali na América Central, não sei, agora me faltou se era
Colômbia, eu não sei, era algum país ali, aqui pra cima de nós, sabe? E lá ele fez pesquisa com uma indígena, né? Que ela fazia tratamento com os fungos com as pessoas assim, tal, fazia chás e dava para as pessoas comer, né? E tudo mais. Daí ele ficou lá 2 anos fazendo pesquisa, morando nesse país, entendeu? Em 57 é publicado um artigo, né? Que basicamente mudou toda a cultura americana com relação aos cogumelos, sabe? Era um artigo que falava sobre experiências psicodélicas para um pessoal que estava muito ávido desse tipo de informação, né? Claro que antes disso já existia drogas, já existia tráfico, não era novidade, mas meio que pensem que, né, toda a informação a respeito desse tipo de coisa era só o que era dito, entendeu? Não era como se havia consenso sobre a respeito dessas coisas. Então esse tipo de artigo sendo publicado numa revista assim científica, sabe, revolucionou, tanto é que começou toda aquela cultura que aconteceria nos anos 60 em diante, que seria, né, os Estados Unidos, no caso, fazendo toda essa revolução de psicodélicos e tudo mais, eles querendo comprar, querendo consumir, né, se tornou muito mais inserido na cultura deles a partir desse tipo de pesquisa, sabe? Claro que não foi, né? Não foi bem recebido, né? Nessa época, que tava rolando isso daí, o Ronald Reagan, ele era governador da Califórnia e tal, eles postaram um clipe ali dele falando que qualquer pessoa que quer passar por uma experiência de cogumelo, de LSD, não é nada além de um idiota, de um imbecil e tudo mais. Esse cara depois viria a ser presidente norte-americano, e claro que ele tinha toda uma política antidrogas, né, no discurso dele e tudo mais. Então, né, só que né, essa série aqui é focada nas pesquisas, né, nessa parte assim mais prática dos efeitos e não tanto na política, né, porque infelizmente a gente sabe que, né, é uma loucura e se for se envolver muito nesse assunto, o episódio sai da pauta, né? Mas enfim, aí, entrando bem na parte dos efeitos dos cogumelos, né? A partir dos anos 2000 começaram a facilitar bastante a questão de usar cogumelos psilocibinos para pesquisa, né? Aí começou a entrar os pesquisadores falando de tratamento, o cara falando porque que ele escolheu trabalhar com os cogumelos psilocibino, porque ele falou, quando eu comecei a pesquisa, a maioria das pessoas não sabiam o que que era, a maioria das pessoas não sabiam falar, e não tinha todo o estigma de outras substâncias que nem o LSD, que já tava muito. Pro grande público, o LSD já era tipo assim uma droga, sabe? E não que não seja, é uma droga. Mas eu quero dizer que as pessoas ainda estavam naquela parte, né? De que psicodélicos era totalmente prejudicial e nada de benéfico, né? As pessoas ainda entravam nesse tipo de mérito. Só que, né, a partir dos anos 2000 facilitou, começaram a fazer as pesquisas, né? E daí muitos pesquisadores optaram pela psilocibina por causa dessas questões, né? Era um termo mais meio que as pessoas não sabiam, tu dava pra eles consumir já o cogumelo, ou o chá já, ou ele, né, seco, triturado, a pessoa nem sabia exatamente o que ela estava consumindo, então não tinha qualquer tipo assim de estigma na cabeça dela, ela não estava predisposta a pensar em nada, né? Sem contar que com substâncias como o LSD, a mescalina, a duração é muito mais longa, né? O efeito pode durar até, sei lá, umas 12 horas, enquanto do psilocibina eles falaram que dura geralmente de 3 a 6 horas, né? Claro que isso também depende de dosagem, que vai ser aprofundado aqui nesse programa, né? Então, aí eles falaram também que as moléculas de psilocibina e do DMT são muito parecidas em questão química, entendeu? Quando tu compara uma com a outra e observa elas por um ponto de vista assim, de químico mesmo, sabe? Examinar a estrutura delas, tu fala, olha, essa substância é muito parecida com a outra. Entretanto, nos efeitos não são, né? Quem quiser saber mais sobre o DMT, assista um programa, né? O último programa que eu falei sobre essa série, que foi o 41, que é sobre o DMT e tal. Então, você já aprofundei bastante lá, então dessa vez eu vou me conter de fazer comentários sobre isso, né? Mas agora falando aí sobre os efeitos da psilocibina, né? Eles são muito mais sensoriais, eles são muito mais comparáveis, né, com o da mescalina, com o do LSD, com esses ácidos e tudo mais, né? Mas o que hoje em dia é sabido fazendo os testes neurológicos é que a psilocibina afeta bastante a questão do default mode do nosso cérebro. O que é o default mode? É uma zona, sabe, tipo assim, uma parte do jeito padrão que o cérebro humano funciona. E várias dessas questões do modo padrão que o cérebro funciona, ele é muito regido pelo quê? Pela a questão, assim, dele estar sendo julgado e avaliado por outra pessoa, de alguém tá olhando para ele, cuidando dele, tomando conta dele, avaliando ele, sabe? E também sobre uma questão, assim, de opressão, sabe? O cérebro humano, ele é muito sujeito a ordens de comando, ordens de opressão, entendeu? A gente fica muitas vezes preso nesse tipo de coisa naturalmente, porque é assim que nosso cérebro funciona nesse momento, assim, no mundo que a gente vive, na sociedade que a gente vive, entendeu? Esse é o default mode do cérebro humano. Só que, né, aí
fazendo os testes assim, neurológicos, descobriram que a psilocibina causa um efeito que é muito similar ao da meditação no cérebro humano, entendeu? Que realmente é de alterar esse default mode, é de limitar essa questão do auto-julgamento e também de opressão, de coisas que crenças limitadoras que as pessoas têm, entendeu? Então, observaram que alguém que está passando por uma experiência de psilocibina e alguém que é um meditador a longo prazo, entendeu? Alguém que já tem os efeitos da meditação na sua psique, no seu cérebro, apresentam isso daí em comum, né? E daí eles falam o seguinte, que esses efeitos de psicodélicos, de modo geral, eles são feitos para nos lembrar do que as nossas mentes são capazes, sabe? E de que eles não são necessários para a gente acessar esses reinos dentro da nossa mente, sabe? Assim como o DMT, que é uma coisa endógena, né, que a gente produz, a substância da a psilocibina, no caso, não é produzida pelo ser humano, mas a psilocibina simplesmente faz com que tu consiga a lidar com o teu cérebro, com o teu pensamento, sabe, com a tua forma de sentir também, né, de uma maneira que normalmente tu não estaria tendo se tu estivesse, sabe, em estado de sobriedade. Mas atualmente, tecnicamente, pode fazer aquilo lá, inclusive eles comparam com a questão da meditação, entendeu? De como a mente de um meditador a longo prazo é similar a alguém que tá passando por um efeito assim, né, uma jornada de quem tá fazendo uso de psilocibina. Então, né, tanto a meditação quanto a psilocibina faz isso, né? Ela altera a maneira com que a pessoa se percebe, né? E daí eles entram nesse ponto, sabe? Por que será que alterar a forma que a pessoa se percebe ajuda a corrigir problemas psicológicos e emocionais, né? Será que a raiz das doenças humanas, das doenças emocionais, das doenças psíquicas, das coisas que se instalam na gente fazem a gente não conseguir viver de forma plena, sabe? Tem a ver com as nossas crenças sobre nós mesmos e como a gente se ajusta ao mundo ao nosso redor, né? É um questionamento que eles fizeram, eu adaptei um pouco para o português, mas que eu acho que com certeza faz muito sentido, sabe? Se eu tivesse que responder essa pergunta, eu diria sim. Eu acho que é por isso mesmo que a gente se sente mal, né? Aí eles tentam entrar de novo assim na mérito de descrever, né, o efeito. O que acontece com alguém que está na prática, alguém que consumiu os cogumelos, o que a pessoa vai sentir. Aí alguns exemplos de efeito que eles dão, né? É aquela coisas que se repetem em outras substâncias psicodélicas também, sabe? Aquela sensação de pertencer ao mundo, de conexão entre os seres vivos, entendeu? Sentimentos que aquela experiência tem algum valor quando tu passou por ela, e as coisas que tu pensou, entendeu? E as ideias que tu teve, o que tu sentiu. Sentiu que ela teve um valor para ti, e também a dificuldade em expressar aquilo com palavras, sabe? É sempre aquela coisa assim do sentir muito mais do que aquilo que tu pode explicar para o outro que faz sentido para ele, sabe? É muito mais do jeito que tu tá sentindo aquela jornada mesmo, aquela experiência, né? Aí depois eles entram em toda a questão assim, dos efeitos terapêuticos de psilocibina, né? Para quem não sabe por que cogumelo é pesquisado desde os anos 60 e depois dos anos 2000 começou a ser mais pesquisado e até hoje em dia é muito pesquisado, é porque, assim como várias outras dessas drogas psicodélicas, ela também tem efeitos terapêuticos, né? E sobre quais as coisas que especificamente são os efeitos terapêuticos, tem tudo a ver assim, com o lance assim, de depressão, tem a ver com o lance, assim, eles falaram de estresse pós-traumático, sabe? Todas essas questões assim, realmente doenças mentais, sabe? Doenças assim que a pessoa tá tendo assim por causa de assim, ansiedade, todas essas coisas que a gente conhece assim que uma pessoa pode ter, tipo, ter tido a mente dela sendo afetada durante um longo tempo e ela tá presa num padrão de pensar que é nocivo, sabe? Então, faz todo sentido, tu entendendo como que essas substâncias agem no teu corpo, faz todo sentido que uma substância psicodélica como essas ajude uma pessoa que ela tá há muito tempo enxergando o mundo de uma maneira que não tá fazendo com que ela consiga progredir, entendeu? Essa mudança forçada de perspectiva, sabe? Porque é isso que as drogas psicodélicas fazem contigo na marra, sabe? Tu querendo ou não, tu vai olhar o mundo de uma outra forma, tu vai sentir o mundo de uma outra forma, e para alguém que tá preso num padrão ruim de pensar há muito tempo, dá pra facilmente compreender como é que isso pode ser, tipo assim, uma girada de chave que, sabe, com certeza vai fazer muita diferença, né? E aí depois eles falam assim também, eles entram também numa parte muito que eu acho muito legal eles terem reforçado aqui, é sobretudo assim, a forma adequada de usar essa substância, né? Eles falam que é claro que questões assim, alta dosagem, ou a pessoa tá utilizando, sabe, eles nunca, tudo que é falado nesse programa nunca é falado num sentido assim,
de curtição, sabe? É sempre associado muito com um caráter assim, de cura e xamânico e ritualístico. Daí eles falam que o jeito da forma educada de estar passando por uma experiência dessas, muitas vezes é o quê? Tu consome e tu deita, ou tu bota um fone de ouvido, ou se tu não bota um fone de ouvido, tu só tapa teus olhos, sabe? Com uma toalha. E geralmente vai ter outras pessoas na tua volta, entendeu? Pessoas sóbrias, de preferência, pra estar ali só no teu auxiliando caso tu precise, entendeu? E a jornada vai ser muito mais dentro de ti, sabe? Da tua reflexão, do teu pensamento. É isso que vai ser, entendeu? Não é muito aquela coisa que outras pessoas podem imaginar, sabe? Quando associam quando pensam em drogas, sabe? E daí eles também destacaram muito a questão da cura sobrenatural, sabe? Porque essa é a moral da história. Aquela curandeira que o cara visitou lá na década de 50, o que ela fazia era curar as pessoas, entendeu? Os psicodélicos, assim, não, quer dizer, os cogumelos da psilocibina são utilizados para cura, sabe? E geralmente quem tá utilizando essas substâncias com esse objetivo de se curar, entendeu? Ele sente que tá rolando uma cura ainda por cima no nível sobrenatural, sabe? Ele tá entendendo que o mundo tá afetando a existência dele de uma forma que vai além do corpo dele só, do corpo físico, sabe? Isso é uma coisa que, né, que as pessoas identificam, né, e os pesquisadores concordam e aceitam, mesmo que seja uma coisa extremamente, sabe, parece até assim abstrata, que não tem como explicar, mas né, assim como se fala do DMT, não tem como ignorar as jornadas espirituais, entendeu? Quando se fala do efeito de cura dos cogumelos, não tem como tu ignorar esse caráter sobrenatural também, né? E claro que, né, pensa que começaram a fazer essas pesquisas em 1960, né? A medicina virou outra coisa, já passou 60 anos desde essa época, e, né, e conforme foi avançando, tudo que era descoberto a respeito dessas substâncias psicodélicas, né, em vez de fazer com que eles não ligassem para ela, pelo contrário, fazer com que se tornasse uma substância ainda mais interessante e digna de pesquisar, né? Aí depois eles também falam a respeito, assim, da microdosagem, sabe? E do cultivo também. Eles falaram que muitas pessoas cultivam dentro de casa esses cogumelos, esses fungos no porão ou no sótão deles, entendeu? Justamente porque hoje em dia ninguém vai se. Eu não sei se como é que funciona essa questão assim, de produção, sabe? Eu sei que dá pra te comprar cogumelo, né, na internet, assim, psilocibino mesmo, meios legais, você entrega na tua casa tranquilo. Mas o cultivo não sei se pode causar algum problema legal para as pessoas também, né? Mas isso aqui não se esqueça que eles estão falando como padrão lá para os Estados Unidos, né? Enfim, mas eles entram no mérito da microdosagem. O que é a microdosagem? A gente que consome sempre, regularmente, diariamente, várias pequenas doses de cogumelos, e isso daí vai só ajudar ele a se manter de um nível, uma frequência mais alta, assim, o cérebro dele não vai cair em armadilhas, entendeu? Da rotina dele, do trabalho. Por que que nosso cérebro tem esse default mode? Porque a gente vive num mundo que nos coloca nesse default mode, entendeu? Não é que o ser humano se acordou e falou, é assim que eu vivo. Não, a gente é produto do nosso mundo, né? Da nossa sociedade, da nossa rotina. E a maioria das pessoas tem um default mode assim, meio que para baixo, meio que down, meio que ansioso, meio que depressivo. É o que o mundo tá se tornando, entendeu? As pessoas bem-sucedidas ainda têm uma vida assim, entendeu? Tipo, e eu não tô nem entrando no mérito das pessoas que têm uma vida extraordinária, sabe? Que eles são, sei lá, ou celebridades, ou atletas de alto nível, enfim, gente que vive uma rotina extremamente privilegiada e distante do que é uma vida normal. Mas, tipo assim, uma pessoa que ela tem um trabalho, ela tem uma filha, ele tem um filho, ele tem uma mulher, ele tem um carro, ele tem uma vida normal. A vida dele não tá aos trancos e barrancos. Só que só por ele estar inserido na nossa sociedade, ele tem um trabalho, ele ter que viver em prol daquilo lá, e como que se ajusta, sabe? Como é que é ser um ser humano, quais são as obrigações do ser humano, sabe? Tudo isso daí já faz com que o nosso cérebro entre naquele default mode, sabe? Que tem a ver com que tu sempre tá achando que tá sendo avaliado, ser julgado, sempre tu tá muito sujeito a cair em certas opressões, né, de manipulação. Aí é toda uma parte psicológica, né? Então, aí essa microdosagem seria para combater isso, entendeu? Essa pequena quantidade que tu vai consumir diariamente, geralmente várias vezes ao dia, essa microdosagem, uma quantidade muito pequena, sabe? Vai fazer com que o teu cérebro naturalmente vai eliminando essas coisas a ponto de que tu não vai deixar mais que essas coisas se coloquem, né, entre de ti e a vida verdadeira que tu quer viver, né? E daí eles entram na questão de dosagem para falar. O que seria uma microdosagem? Seria menos de 3G, entendeu? Menos de 3 gramas no dia, se tu consumir todos os dias menos de 3 gramas, eles falariam, né, que seria uma microdosagem, né? Aí que seria uma quantidade ideal, a palavra que eles falam, que é uma quantidade ideal, porque não vai ter problema nenhum, não vai ter nenhum efeito na tua rotina, na tua vida, nada que vai te. Nenhum efeito ruim, no caso, né? Aí eles falam que uma dosagem moderada é para uma terapia, entendeu? Aí o que seria dosagem moderada? Seria 3G, entendeu? 3 gramas, né?
entre 3 e menos que 5, entendeu? Entre 3 e 4G seria uma coisa para terapia, vai ser uma experiência mais forte, tu vai sentir mais forte, vai durar mais, e tu vai ter que o que essa coisa de terapia quer dizer? Cara, vai realmente lidar com alguma parte de ti, entendeu? Alguma coisa que tu vai pensar, que tu vai refletir, sabe? Seja algum questionamento, sabe, psicológico ou emocional, uma parte vai ser uma experiência terapêutica que tu vai ter com essa dosagem moderada, né? E depois eles falam que dosagens altas, né, que é de 5 gramas para cima, é encarada mais por uma questão assim, de utilização espiritual, sabe? Por quê? Porque a partir desse nível pode ficar meio difícil para tu conseguir interpretar as coisas que tu tá vivendo ali de uma maneira racional, e isso daí meio que perde o valor terapêutico, porque se tu não consegue, né, se lembrar com clareza das coisas que tu viveu e pensou e sentiu, meio que é difícil tu conseguir fazer com que aquilo lá tenha algum valor, né, algum valor racional, no caso, né. Então, essa é uma coisa realmente utilização espiritual, que daí vai bem naquela vibe do que os índios usaram a vida inteira, né, do que os xamãs usaram a vida inteira, né. Aí apareceu um malucão ali, quando tava falando desse lance assim de dosagem e tudo mais, inclusive da microdosagem, um cara que ele trabalhava daí, ele não era um pesquisador, sabe? Ele era um usuário, né? E ele dizia que ele era um programador, sabe? E ele falou que o cogumelo entrou na vida dele com a questão de microdosagem que mudou, e de vez em quando ele faz também sessões de com mais dosagem do que a microdosagem, porque ele disse que ele estava acostumado a ver uma vida que era muito assim, ele estava enxergando tudo como números já, entendeu? A vida dele estava muito racional, tudo lógico, ele não sentia as coisas, ele não vivia de um jeito certo, sabe? De um jeito pleno, a verdade é essa, sabe? E daí ele disse que inserindo os cogumelos na rotina dele, isso daí começou a se mudar, começou a se transformar, e daí, sabe, ele disse que só viu benefícios e tudo mais, né? E lembrando que eu até hoje eu nunca fiz uso, entendeu? Honestamente, eu nunca passei por esse tipo de experiência ainda, mas não é com a mente que eu tenho hoje em dia, com o tipo de forma que eu penso, que eu encaro o mundo, pra mim, eu já tô, digamos assim, preparado. Claro que com certeza eu começaria com essa primeira dosagem de 3G aí, que eles falaram que seria uma sessão moderada, eu começaria assim justamente pra ver o que eu ia pensar, o que eu ia sentir, mas com certeza eu estaria focado nessa questão da cura mesmo, sabe? De trabalhar qualquer coisa dentro de mim que tenha que ser trabalhado, né? Enfim, aí aparece também o Rick Strassman nesse programa, que o Rick Strassman é o cara que foi muito falado no meu programa anterior, que ele é um cara que fez muitos estudos relacionados ao DMT, né? Mas além de estudar DMT, ele também fez pesquisas com psilocibina, que são menos famosas do que as com DMT, que no DMT ele é o grande cara do DMT, digamos assim, né? Lá pro Oriente, quer dizer, pro Ocidente, digamos assim, né? E daí, nos estudos do Rick Strassman, ele começou a dizer que para ele acha que uma dose alta é mais de 5G, sabe? Ele diria que uma dose alta de cogumelos seria, de psilocibina, né? Seria entre 8 a 10G. Aí que ele começou a dizer assim que já são uma dose alta, porque ele já fez esse tipo de pesquisa, né? E esse tipo de coisa aconteceu e né, esse tipo de pesquisa é bom porque também a gente descobre questão de dosagem, questão de efeitos colaterais, questão de que, né, ninguém passou mal, ninguém teve uma overdose, digamos assim, ele conduziu vários experimentos referentes a isso daí, né. Daí eles falam, né, a respeito eles falam sobre essa questão de quantidade, né. Quanto maior a quantidade também aumenta as chances de ter uma experiência difícil, entendeu? Quanto mais tu consumir, né, por isso que dá aquela questão assim da bad trip e também, gente, pensa no pessoal assim que não tem nada dessas informações que eu tô te falando, entendeu? Não tem noção nenhuma de dosagem, um cara vai lá, ele come, sei lá, 8, 9, 10 gramas assim de cogumelo e ele não tem nada dessa questão assim de espiritual, sabe? Ele não entende nada dessa parada toda daí e tu acha que ele não vai ter uma experiência doida, tu acha que ele não vai brisar, tu acha que ele não pode ter a famosa brisa torta, sabe? Bad trip pesada. Pra mim faz todo sentido que esse tipo de pessoa que usa essas substâncias, sabe, de uma maneira tão imprudente, tem uma experiência ruim, assim. Se o cara, ainda mais se o cara não conhece, se o cara não entende tudo que tá por trás, né? Mas ao mesmo tempo, eles também falam que é o seguinte, que não necessariamente uma experiência difícil é algo ruim, né? Eles destacam que, né, experiências difíceis são aquelas que oferecem a maior janela de aprendizado e várias pessoas que tiveram jornadas, assim, espirituais maiores do que com os 5 ou 8, 10G, passaram de 10G também, destacam que por mais que eles tivessem lidado com alguma coisa difícil, com um trauma, aquilo lá foi uma coisa que mudou a vida deles, que eles nunca se esqueceram, que fez uma diferença positiva, né? Então, né, essa é outra questão do bagulho difícil. Daí aproveitar essa deixa para falar também sobre a questão de trauma, né, que é outro assunto que eu já abordei aqui no programa Sem Contexto algumas vezes.
né? Daí eles falam assim que o traumas muitas vezes são processos considerados intensos ou complexos demais para serem absorvidos pelo corpo naquele momento do que está acontecendo, sabe? Essa é uma coisa que uma experiência traumática vai te deixar esse trauma dentro de ti por causa disso. Tu vai passar por algo que era muito difícil para te entender, ou um sentimento muito intenso para te absorver, e aquilo lá vai ficar tipo assim dentro de ti e pode demorar muito tempo, né? Ou a vida inteira ou nunca, né, para ser absorvido, né? Daí eles falam sobre essa questão daí, como é que a psilocibina entra nesse tipo de tratamento contra trauma, né? Com doses mais altas, a verdadeira sabedoria humana, né? O que eles querem dizer com a verdadeira sabedoria humana? É tu deixar de acreditar nas bobagens, na manipulação, nas crenças limitadoras que a sociedade instigou dentro de ti desde o dia que tu nasceu, né? E tu entra naquele processo de limpeza de casa, né? Porque o teu cérebro, se ele não tá sendo manipulado por coisas que te fazem ter medo de encarar, ter medo de lidar, ter medo de aceitar, enfim, todas essas coisas que a gente é instigado regularmente para sentir, naturalmente o teu cérebro sabe o que ele tem que fazer, sabe? O teu cérebro sabe como que é o jeito ideal de tu estar dentro da tua mente, entendeu? Então, com essas doses mais altas, tem mais chance de tu passar por esse processo, assim, de cura, sabe? E daí eles falaram a respeito de um cara chamado Kilindi I, se vocês quiserem pesquisar, escrevam Kilindi, assim, K-I-L-I-D-I, sabe? Né? Escreva só esse nome, eu acho que vou achar um cara. Falaram que ele é um instrutor de artes marciais, né? E micologista, né? Micologista é estudioso de fungos, que ele diz ter experiências regulares com 30 gramas ou mais de cogumelo. Mano, pra mim, que nunca consumiu, sabe, 30 gramas, considerando que 10 é uma dose alta, 30 gramas parece, né, uma dose muito alta, né? E daí, esse cara daí costuma ter essas experiências regulares numa única vez que ele vai utilizar, ele consome tudo isso daí, né? E daí ele fala que geralmente são experiências que vão além do que ele pode estar explicando com palavras e tudo mais, que questões como o tempo e o espaço são transcendidas, né? E é o tipo de coisa que obviamente fica difícil de tu conseguir sintetizar depois para os outros, até porque nós, enquanto seres humanos, normalmente, né, no dia a dia, na estado de sobriedade, é difícil tu conseguir conceber algo que não tenha tempo ou espaço, né? Enfim, aí para encerrar, basicamente, não é bem encerrar, mas para se encaminhar para o fim, eles falam a respeito, né, de que eles mostram aquela pirâmide de necessidades humanas, né, para quem não sabe, né, que a parte mais importante da pirâmide é a que está mais embaixo, são as que se estende mais, né? São as questões fisiológicas, e depois das questões fisiológicas são, né, questões de segurança, aí depois da questão de segurança vem a questão assim, de amor e companheirismo, e depois disso vem a tua estima, sabe? E depois, por último, vem a autoapreciação, sabe? Que é a última, a parte menos importante da pirâmide, né, de necessidades humanas. Então, aí eles falam a respeito, né, de que as necessidades básicas, né, fisiológicas e de segurança para os seres humanos costumam ser asseguradas desde o nascimento, né? É claro que a gente sabe que não é assim, entendeu? A gente sabe que um monte de bebê sofreu coisas horríveis, entendeu? A gente já entendemos, lá. Tá, mas deixando de lado esses casos absurdos que a gente sabe que acontece, regularmente, quando não é assim que acontece, entendeu? Supondo que tu tenha, assim, um pai ou uma mãe, ou pelo menos uma mãe, entendeu? Normalmente, quando tu é um bebê, a tua fome vai estar sendo sanada pelos teus pais, a tua segurança vai estar sendo sanada pelos teus pais, né? Então é por isso, por a gente ter essa infância, essa primeira infância dessa forma, é depois que tu passa dessa fase daí que são, né, que fica mais difícil de garantir todas as necessidades fisiológicas com tanta facilidade e tão difícil também de garantir tua segurança, né? E também vai abrir brecha para todas as outras questões, né? Tudo que vai além disso, entendeu? Já começa a se tornar desgastante e traumatizante, tá ligado? Então, basicamente é por isso que o bebê, basicamente, naquela fase ali de infância, ele tem duas coisas só que se importa, e geralmente isso é fornecido, sabe, sem muito, assim, problema, né? Geralmente os pais querem manter o filhote seguro, né? Assim como os animais, os outros animais, os seres humanos também passam por isso, né? Então, isso que é uma coisa que acontece desde sempre. Por isso que eu já tinha comentado algumas vezes, né? Que a natureza da vida é traumatizante, sabe? É o que tu espera que as pessoas ficarão traumatizadas por coisas diversas, né? Mas então, né? Aí, para concluir,
o programa a respeito disso, eles falam toda essa questão assim, dos traumas, né? Por causa que eles estavam falando sobre como que a psilocibina ajuda a tu conseguir encarar a respeito de várias coisas da tua vida que por muito tempo, por uma razão ou por outra, tu não quis refletir, tu não quis lidar, tu não quis deixar pra lá, né? E daí eles falam que sobre essas jornadas espirituais é importante que tenha as pessoas que fazem essas pesquisas de uso e até onde pode ir, sabe? Porque remete para aquela questão dos mistérios eleusinos lá do começo, né? Que tinha lá na Grécia e hoje em dia, e depois foi banido, foi perseguido, porque é uma coisa que os altas mentes pensadoras da Grécia, né? Platão e os caralho, eles faziam esse tipo de ritual com psicodélicos para acessar coisas que normalmente eles não poderiam estar acessando, sabe? Então, se a raça humana achava isso importante lá, e antes deles também já tinha os tribos, os maias, os astecas, e antes dos maias e dos astecas tinham várias outras tribos ao redor do mundo, entendeu? Isso sempre foi uma coisa considerada de importante, entendeu? E agora nós estamos voltando a considerar importante também, né? Porque desde os anos 60 o interesse em cima de psicodélicos só aumentou, né? E não vai diminuir, né? Pelo contrário. E daí um dos pesquisadores ele fala um negócio que, tipo, por que que ele acredita que os psicodélicos continuam sendo interessantes? Claro que tudo é uma questão assim, da revolução dos psicodélicos para a indústria da cura mesmo, da farmácia. Eu não quero falar da indústria farmacêutica que eu não acho que seja um bagulho tão interessante. Você acha que se os psicodélicos caírem nas garras assim da farmácia também vai ser algo ruim, né? Mas agora uma revolução realmente em vários tratamentos assim, principalmente referente à depressão e a ansiedade, que são dois males, né, do nosso século. Então, acho que os psicodélicos ainda vão revolucionar muito isso, né? Mas ele levanta que, acho que, essencialmente, o ser humano que ele não está mais lidando, né, com as necessidades básicas dele e com as questões de segurança, eventualmente, a gente vai se questionar aquela pergunta existencial mesmo, sabe? O que nós estamos fazendo aqui, sabe? Perguntas existenciais são as coisas mais, assim, interessantes e intrigantes, sabe? Dúvidas a partir do fundamento da existência, sabe? Além das regras estabelecidas pela civilização, além das regras estabelecidas pela sociedade, convencionadas pela sociedade, o verdadeiro mistério referente à existência. E essas substâncias sempre estiveram ali, né, auxiliando o ser humano, a humanidade, entendeu? A se relacionar com essas questões existenciais que sempre foram, sabe, perguntadas, sempre foram indagadas, e talvez em outros pontos da nossa história ela até, sabe, fossem mais esclarecidos. E hoje em dia a gente vive num mundo que, por várias questões já documentadas, já discutidas aqui nesses meus programas de formas diferentes, a gente está muito confuso, né? E talvez justamente esse afastamento que as pessoas tiveram com os psicodélicos, né? Como, por exemplo, os, os fungos, né? Como, por exemplo, essa substância que foi o foco do programa de hoje, né? Que durante muito tempo ele foi demonizado, durante muito tempo ele foi perseguido, né? Mas eu diria que ele está voltando a estar no topo dos interesses do humano, entendeu? Junto com várias outras substâncias psicodélicas também, claro, né? Mas esse programa era sobre os cogumelos psilocibina, e eu não acredito que agora a gente vai voltar atrás de novo, sabe? Honestamente, eu acho que a gente está se encaminhando que até o final desse século que seja, entendeu? Nem que seja até 2100, a gente está se encaminhando que a sociedade vai fazer, eu acredito que realmente vai rolar assim, vão fazer as pazes de vez com substâncias psicodélicas em geral, sabe? E a gente vai poder pegar e um dia a gente vai estudar todo esse período assim de proibicionismo e essa perseguição, sabe? E esse maltrato também das culturas xamânicas e tudo mais, sabe? Tudo isso vai ser visto com uns olhos muito maior de repúdio. Vai ser tipo assim, bah, mano, olha o tempo que a gente perdeu, sabe? Olha a quantidade de merda que a gente falava e todas as coisas que a gente fez com que, sabe, o mundo inteiro acreditasse sobre uma substância que a gente devia estar estudando, porque a gente já tinha, sabe? A gente já tinha. Teve um momento da história da humanidade que essas substâncias não eram tabu. E daí, depois disso, os seres humanos anteriores a nós, né, ancestrais nossos, assim, de muitas das nossas pessoas, foram responsáveis por mudar o status quo dessas coisas, né? E daí hoje em dia a humanidade meio que tá voltando a refletir a respeito de vários desses, né, desses paradigmas referentes aos psicodélicos, e eu realmente acho que no futuro não muito distante aí vai ter uma verdadeira revolução, né, dessas substâncias psicodélicas em questões terapêuticas de tratamento de vários problemas que a gente estava dando murro na ponta de faca, e depois que a gente ia anexar essas culturas, né, milenares de cura, né, que eram tratadas como uma forma de se curar por povos tribais,
por povos xamânicos e hoje em dia foram vistos como drogas sem valor terapêutico nenhum, sem valor de cura nenhum e simplesmente causa alucinação e faz a pessoa ficar maluca, sabe? E perigosa. E claramente não é assim, né? Isso daí claramente é uma mentira. Por isso que eu vou assistir até o final desses programas dessa série. Sempre tem coisa interessante pra falar, né? E quarta-feira eu vou estar de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.